Olá, todos, nosso carinho, nosso prazer e alegria de poder chegar até você com o programa Cristo para os Povos, um órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Missão da Última Hora, com a sua sede na Rua Taubaté, no bairro São Jorge, em Novo Hamburgo. E você é o nosso convidado, está com a gente lá nas terças, nós temos nossos cultos de intercessão, de oração. Nas quintas-feiras temos sempre o grande culto da vitória, quinta do milagre. E aos sábados, nossos cultos de jovens, e aos domingos, nosso grande culto da família. E você é nosso convidado, aguardamos ali a sua visita, sempre no horário das 20 horas. Missão da Última Hora, uma igreja que está há 27 anos trabalhando para o reino de Deus, fundada na cidade de Novo Hamburgo, e nós estamos espalhados aí por mais de 60 cidades, inclusive com obras missionárias no exterior, levando o Evangelho de Cristo aos povos, às nações, e com certeza você vai ficar ligadinho aí, porque temos uma palavra muito poderosa para o seu coração. Quero falar sobre o homem que construiu três altares na sua vida, um homem que peregrinou imensamente e ele construiu 3 altares durante a sua peregrinação, e esses altares tinham um significado, uma tipologia muito forte para a vida dele, e também com certeza terá para a sua. Fique aí, vamos ouvir um louvor em nome de Jesus. A maior experiência da minha vida foi ter encontrado um Deus tão maravilhoso, tão poderoso e único. Sem dúvida eu posso dizer que não há Deus como o nosso Deus. Não há Deus como tu. Aleluia. Não há Deus como tu. Eu te amo, Pai, que guerrei as minhas guerras e me faz um vencedor. Não há Deus como tu. Não há Deus como tu. Não há Deus como tu. Não há Deus como tu, que guerrei as minhas guerras e me faz um vencedor. Não há Deus como tu. Eu abro o coração pra te adorar. Levanto as minhas mãos pra te exaltar. Eu ergo a minha voz pra te louvar. Não há Deus como tu. Não há Deus como tu. Não há Deus como tu. Tu és lindo, Senhor. Não há Deus como tu. Tu és santo, Senhor, que guerrei as minhas guerras e me faz um vencedor. Não há Deus como tu. Não há Deus como tu. Não há Deus como tu, que guerrei as minhas guerras e me faz um vencedor. Não há Deus como tu. Eu abro o coração. Eu abro o coração pra te adorar. Levanta
Senhor. Meus amados, nós conhecemos a história, a biografia de um dos homens na Bíblia por nome Abraão. E este Abraão, ele foi chamado por Deus com um grande propósito. Deus queria chamar um homem, e deste homem Deus queria formar uma família, e desta família Deus iria formar uma nação, e dessa nação viria o Cristo, viria o Messias. E nós lemos o capítulo 11 do livro do Gênesis e o versículo de número 31, nós vamos entender que Deus chamou, antes de chamar Abraão, Deus chamou seu pai, Terá. E o texto vai dizer que tomou Terá Abraão, seu filho, e a Lós, o filho de Arã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Mas o texto vai dizer que quando eles chegaram em Harã, Terá não prosseguiu a sua viagem. Ele como que abortou o projeto. Ele não prossegue a sua viagem até Canaã. Inicialmente, esta trajetória de sair de Ur dos Caldeus até Canaã, visto que eles foram até o norte, depois desceram para chegar até na terra de Canaã, isto deu aproximadamente 2.400 quilômetros. Mas muito antes de chegar em Canaã, Terá aborda esse projeto e em seguida de ele não prosseguir com essa trajetória, ele vem a falecer. E aí sim, o capítulo 12, Deus vem e chama o filho dele, chama Abraão. E o Senhor diz para ele assim: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aí nós vamos acompanhar aqui toda essa trajetória de Abraão, que vai fazer exatamente todo esse trajeto de mais de 2.000 quilômetros, e ele passa com certeza por inúmeras cidades, ele passa por muitos lugares, mas me chama a atenção que ele vai fazer 3 altares, como se Deus estivesse observando ele, porque, segundo a tradição, segundo a história, Abraão vem de uma família de gente que fazia ídolos, trabalhavam na metalurgia, na fundição de imagens, que serviam como objeto de adoração, de idolatria para muitos gentios, muitos povos. E então exatamente é isso que me chama a atenção, que Abraão, vindo desta família de pessoas que construíam esses objetos de adoração, ele agora vai peregrinar por uma terra estranha, porque o Senhor disse assim: vai para uma terra que eu te mostrarei. E o texto vai dizer no capítulo 12, versículos 6 e 7, o seguinte: observe bem, passou Abraão pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e ali ele fez um altar. Depois, no versículo 8, vai dizer que ele passou então para Betel, e em Betel ele faz outro altar. E depois, no capítulo 13, versículo 18, ele vai construir o seu terceiro altar. Ele vai chegar em Hebrom e vai construir o terceiro altar. Altar, o que é isso? Altar é um lugar de adoração, um lugar de aproximação, lugar de reconhecimento, lugar de intercessão. Altar é lugar de sacrifício, altar é lugar de encontro com Deus. E Abraão, ele passa por inúmeras cidades, como já disse, mas ele só faz altar em 3 dessas cidades. A primeira cidade, exatamente, era Siquém. Siquém, no original, significa lugar da força. E eu começo a entender qual foi a motivação, o que fez, o que levou Abraão a sentir o desejo de exatamente levantar um altar quando chegou em Siquém. Sabe por quê? Porque ele sentiu que quando estava chegando na terra da promessa, em Siquém, ele estava no lugar da força de Deus. E eu vinha hoje imaginando e pensando, o que faz as pessoas virem à igreja? Será que as pessoas vêm movidas por uma promessa? Vêm movidas por um desejo de alguma conquista? Elas vêm porque querem uma prosperidade, querem uma cura? O que atrai as pessoas à casa de Deus? A verdade é que a gente precisa ser movido e deve vir para a casa de Deus pelos sentimentos, por exemplo, que moveram Abraão. Ele chega nessa terra, como nós chegamos na casa de Deus, no reduto de Deus, no perímetro onde Deus quer que a gente esteja, e ele vai sentir o que nós temos que sentir. A igreja é o lugar da força de Deus.
A força de Deus é muito maior do que qualquer força que se opõe à nossa vida. Abraão estava exatamente com essa certeza no seu coração. Eu preciso entender que quando eu estou servindo a Deus, eu estou no lugar da força dele, onde a força dele é maior do que todas as forças contrárias que vêm contra a minha vida. E foi exatamente aqui nesse lugar de Siquém, onde Abraão levantou esse altar e fez esse propósito com Deus. Foi nesse mesmo Siquém que Jacó, lá na frente, ele vai fazer o quê? Ele vai enterrar os amuletos e os ídolos que a sua família tinham trazidos quando vinham voltando de uma terra estranha. E é exatamente nesse mesmo lugar que Josué fez uma assembleia solene e disse: quanto a vós eu não sei, mas eu e minha casa, eu e minha família serviremos ao Senhor. Então, Siquém, lugar da força, lugar que se levanta um altar, porque aqui a gente conhece que a força de Deus é maior que a força da enfermidade, é maior que a força da bruxaria, é maior que a força maligna que se levanta contra a nossa casa, nossos negócios, nossa família, nossa vida. É isso que nos faz levantar um altar quando a gente vem servir a Deus, porque a gente começa a conhecer a força de Deus. A força de Deus é muito maior que a força do suicídio, é muito maior que a força das drogas, é maior que toda a prostituição, toda a drogadição. A força de Deus é que nos dá poder de superação para todas as circunstâncias da nossa vida. Agora, vamos entender que Abraão anda mais um pouco, no versículo 8, vamos ver que ele vai fazer um altar numa segunda cidade. Tá bom? Ele fez em Siquém, porque ele conheceu a força de Deus. Ele vai construir agora um segundo altar, que é em Betel. O que quer dizer Betel? Betel significa o quê? A casa de Deus. A habitação de Deus. Quando eu chego na casa de Deus, quando eu chego na igreja, eu encontro um Deus que já está me esperando. Eu encontro um Deus que não vem fazer turismo, ele habita na sua casa. Ele está ali pronto para me receber, para me abraçar, para me ouvir, para me abençoar. Então, na verdade, Abraão está exatamente sentindo isso. Ou seja, eu estou no lugar onde Deus habita. Deus está aqui. Eu chego na casa dele e ele está me esperando para me abençoar. Interessante que nessa cidade de Betel haviam 3 coisas muito marcantes nessa cidade. Se você ler 2 Reis capítulo 2, você vai entender que Betel era um lugar onde haviam muitos profetas de Deus. Se você ler o capítulo 17 do mesmo livro de 2 Reis, você vai entender que em Betel havia um ajuntamento de muitos sacerdotes. Se você ler Oséias capítulo 12, você vai ver que Betel era um lugar de gente que suplicava, que orava, que intercedia muito a Deus. Então, Abraão vai levantar um altar no lugar onde ele percebe que Deus está morando ali, que Deus habita ali, que Deus é o Senhor que está ali. Amém? É um lugar de profetas, sacerdotes e oração. Essa é a atmosfera da casa de Deus, onde tem profetas, sacerdotes, oração, intercessão, poder, graça, unção de Deus sobre as nossas vidas. É isso que nos atrai, não é uma capa de religiosidade. Eu não vou lá para ser famoso, não vou lá para ter uma palestra de autoajuda, não, eu vou lá porque eu sei que Deus habita. O Senhor disse que os olhos dele estariam fixos na sua casa, nesse lugar. Os seus ouvidos estariam abertos à oração que se fizer neste lugar. O seu coração estaria posto ali, a sua mão estaria estendida ali. É por isso que nós temos altar quando estamos na presença de Deus. Agora, observemos bem que Betel precisa me libertar do individualismo. Por quê? Porque o Senhor disse assim, que a casa dele, o que Jesus disse? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, a igreja é do Senhor, nós não somos donos da igreja. Nós não somos senhores da igreja. Como eu falei outro dia, nós não somos os senhores da religião. Nós somos servos do reino. Então, Betel exatamente vai me fazer entender isto. E Abraão vai levantar um altar numa terceira cidade. Que cidade é essa, meu pastor? É a cidade de Hebrom, capítulo 13, versículo 18. Ele vai abrir e vai entrar nessa cidade, vai levantar um altar. Por quê? Porque Hebrom significa gordura, comunhão, azeite. Está entendendo? Abraão, ele levanta 3 altares durante toda a sua vida.
O primeiro altar que levanta é porque ele descobriu a força de Deus naquela terra. O segundo altar que ele levanta é Betel, porque ele descobriu que Deus habita ali. E o terceiro, ele levanta o altar em Hebrom, porque ele descobre um Deus com quem ele pode ter comunhão. Não é um Deus numa esfera transcendental, não é um Deus que está indiferente à minha situação, não, é um Deus pessoal. É um Deus pessoal. Eu costumo ministrar e falar do filho pródigo, do capítulo 15 de São Lucas, e começo a entender que quando aquele filho foi embora e gastou tudo que possuía, quando ele retorna para a casa do pai, já faminto, sem condição nenhuma, maltrapilho, mal cheiroso, quebrado, humilhado, a Bíblia diz que o pai de longe o viu. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que não tira o seu olhar de nós, é um Deus de comunhão. A Bíblia diz que aquele pai correu ao encontro do filho. Nós chegamos numa casa onde Deus vem ao nosso encontro. E aquele menino não precisou trocar de roupa e nem tomar banho. O pai abraçou ele do jeito que ele estava. Está entendendo? A Bíblia vai dizer que aquele pai beijou ele. Aquele pai pegou ele ao pescoço e o apertou. Sabe o que é isso? É um Deus pessoal, é o Deus que nós servimos. É por isso que nós vemos na igreja. Se nós vemos na igreja para ser religioso, a gente cansava de vir na igreja. A gente não cansa de vir na igreja, porque a gente ama e se sente amado. A gente consegue entender Deus e Deus consegue nos entender. Amém? Agora observe bem. Em Hebrom estavam os carvalhais de Manré. E exatamente aqui, esse carvalho de Manré é uma vegetação extremamente vigorosa. Esses carvalhais aqui, eles não dependem de estação. Eles estão verdes, eles estão viçosos, seja no inverno, seja no verão. Eu quero dizer a você que quando a gente chega na casa de Deus e primeiro conhece a força de Deus, pegou aí? Quando a gente entende que Deus habita ali, a casa é dele, nós nos sentimos na nossa casa. E quando nós chegamos aonde nós podemos falar com Deus, podemos sentir o abraço de Deus, podemos ouvir a voz de Deus, podemos sentir o carinho de Deus, a gente não depende de estação, não depende de situação, não depende de condição, porque estamos numa condição de filhos. Então eu gostaria que você pudesse, nesse momento, absorver esta palavra com muita força no seu coração. A gente precisa ter um altar de comunhão com Deus. Nós precisamos ter um relacionamento que nos aproxime de Deus. E esse relacionamento me faz, primeiro, entender que eu estou no lugar da força de Deus. As minhas forças podem ser pequenas, mas a força dele me capacita para a superação. Eu tenho que entender que onde eu chego, Deus está ali me esperando. Deus está ali, ele habita ali. E nós servimos um Deus que fala com a gente, um Deus de comunhão. Esta é a palavra que eu gostaria muito que você guardasse no seu coração. Que você pudesse absorver tudo isso, porque o texto que nós lemos, nós precisamos de revelação, interpretação e aplicação. Eu costumo dizer que de revelação nós já estamos quase que saturados. Nós temos hoje tantos meios para que se revele a palavra. Nós temos tantas literaturas boas, nós temos tantos livros, tantos seminários. Hoje, dificilmente uma organização, uma instituição, uma denominação não tem um seminário bíblico. Nós temos muita literatura, nós temos muitos meios de revelação. Mas o que nós precisamos é de discernimento. E discernimento vem como revelação para a gente entender esta palavra e não só a gente ter conhecimento, mas a gente aplicar esta palavra. E esta é a razão pela qual eu busco o ministério do ensino, para que a gente não venha só acumular revelação e discernir as coisas, mas que a gente possa aplicar esta palavra no nosso cotidiano, aplicar esta palavra na nossa vida. Eu gostaria muito que você pudesse ter um altar diante de Deus. Não viva de altar emprestado, viu? Você percebeu o Ló aqui? Você percebeu que Ló saiu junto com Abraão? Ló, no original, significa véu, véu. E quando você vai ler lá na frente, tanto Abraão quanto Ló prosperaram muito. E a prosperidade deles foi tão grande nessa terra que chegou o tempo deles terem que se separarem. E quando
Ló foi para um lado e Abraão foi para outro, a Bíblia diz que Deus disse, levanta os teus olhos e veja, eu vou te abençoar. Amados, tem horas que o véu tem que sair da nossa vida, porque você vai ver que Ló, ele prosperou muito, mas você nunca vai encontrar Ló com altar. Nunca. Ló adorava a Deus no altar de Abraão. Ló nunca construiu um altar, ele construiu uma prosperidade sem altar. E você vai ver como terminou a vida de Ló. Terminou sem a esposa, terminou a vida dele numa caverna, terminou com as suas filhas que acabaram tendo uma relação incestuosa com ele. E a história de Ló é trágica. Por quê? Porque eu não posso pensar em construir uma vida, seja ela familiar, seja ela ministerial, seja ela empresarial, seja qualquer empreendimento da minha vida. Eu não posso pensar em construir a minha vida sem um altar. Eu não posso construir as minhas coisas usando altar de outro. Você precisa ter um altar. Você precisa. E Ló nunca teve um altar. E Abraão sempre teve altares. Ele chegava numa dessas cidades, como acabei de mencionar, e levantava um altar para adorar o Senhor. Eu gostaria muito que você pudesse aplicar essa palavra no seu coração. Tenha um altar, tenha um momento seu com Deus, tenha um momento a sós com Deus, tenha um momento de comunhão com Deus, tenha um momento de intimidade com Deus, tenha um momento em que você se tranca num quarto e você vai buscar no Senhor a solução para a sua vida, para os seus problemas. Porque tem situações que os melhores amigos somem, de circunstâncias que as pessoas que a gente mais confia, elas desaparecem. Há situações que você se vê sozinho, sem ninguém perto de você. E é nesse momento que a gente precisa ter esse altar, porque tendo esse altar em Siquém, eu conheço a força dele. Se eu tenho um altar em Betel, eu sei que eu encontro ele na casa dele. Se eu tenho um altar em Hebron, eu sei que ele é um Deus que fala comigo, porque é um Deus de comunhão com a minha vida. Amém? Então é isso que eu gostaria que você pudesse entender e que você pudesse aplicar na sua vida. Que você não vivesse mais de altar emprestado. Eu vou procurar ajuda de alguém, eu vou procurar que alguém ore por mim, alguém interceda por mim. Amém? Isso é bom, isso é maravilhoso. Mas tem horas que você tem que ter o seu altar. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento e pedir que esta palavra ela tenha um impacto na sua vida. Que esta palavra ela venha realmente se tornar viva e eficaz no seu cotidiano. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu quero nesse momento orar por todos aqueles que têm ouvido esta palavra, têm parado para te ouvir e têm, Senhor Deus, agora entendido que Tu és um Deus de comunhão, Tu és um Deus que tem uma força tão tremenda que nos faz superar as piores crises da nossa vida. E Tu és um Senhor que habita em nosso meio. Por isso nós queremos Te louvar nesse momento. Abençoa essas famílias, abençoa esses lares, essas vidas que estão agora ouvindo esta palavra e que ela possa impactar o coração de todos. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Missão da Última Hora, chegando ao final com mais um programa Cristo para os Povos, que chega com mensagem de esperança, de amor, de vitória e de bênção para a sua casa. Nosso endereço na Rua Taubaté, 363, no bairro São Jorge, em Novo Hamburgo. E você é o nosso convidado especial. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos vós, hoje e sempre. Amém. Amém. E agora chega a hora de Pátria Nova Automóveis te surpreender com lindos veículos aqui na Pedro Adams Filho, número 3905. Já começando com uma bela mercadoria, uma linda Santa Fé para você. Olha só, um veículo para consumidor exigente, totalmente completo, montadora Hyundai que dispensa comentários. Airbag duplo, ar-condicionado digital, automático Tiptronic, toda essa tecnologia e qualidade por apenas R$ 81.990. Tá barato demais? Vem pra cá! E agora eu quero que vocês prestem atenção nessa maravilha que eu vou apresentar aqui da Pátria Nova Automóveis. Um lindo Veloster, um teto solar 1.6, sensacional, dá só uma olhada.
Um veículo já com bancos em couro, rodas em liga leve, computador de bordo, sensor de estacionamento, sensor de chuva, toda essa maravilha por apenas R$ 61.990. É só aqui na Pátria Nova. E agora outra maravilha que a Pátria Nova Automóveis te oferece, o melhor lugar para você comprar em Novo Hamburgo. Uma BMW linda demais, um alto requinte para você de casa. Olha só, uma 328i do ano de 2012 por apenas R$ 154.990. E agora, para você que quer economia na hora de comprar e na hora de passear, uma linda Palio Adventure do ano de 2013. Dá só uma olhada. Um veículo com super espaço interno, completa com motorização 1.8. É para levar já tudo isso por apenas R$ 44.990. E agora uma das ofertas especiais da loja Pátria Nova Automóveis. Olha só, um lindo Jetta para consumidor exigente. Olha só, o veículo já com bancos em couro, automático, retrovisor elétrico, rodas em liga leve, airbag duplo e muito mais. Um veículo totalmente completaço para você. Tudo isso por apenas R$ 43.990. Tá barato demais. E agora mais um veículo de alto luxo que a loja te proporciona. Olha só que lindo esse carro. Uma BMW 320i. Prestem atenção nos detalhes desse carro. Bancos em couro em bege, automática, IPVA totalmente pago, rodas em liga leve, ABS, airbag, volante multifunção e muito mais. Veículo com apenas 50 mil quilômetros rodados. Tudo isso por apenas R$ 89.990. Corre pra cá. Então você conferiu muitas ofertas que a Pátria Nova Automóveis oferece para você. Pátria Nova Automóveis, que é uma empresa cristã. Tem ao meu lado o Elton Azevedo, ele que é proprietário da empresa. E Elton, para quem quiser conferir todas as oportunidades que a loja oferece, qual é o endereço de vocês? É a Avenida Pedro Adams Filho, 3905, no coração de Novo Hamburgo, no bairro Pátria Nova. Telefone para contato? É o 3594-1338. Pátria Nova Automóveis, o lugar de você realizar o seu sonho.